Os carros elétricos foram vendidos ao mundo como a salvação do planeta. A promessa era clara: um futuro silencioso, limpo e eficiente, sem fumaça, sem barulho e com total independência do petróleo. Mas agora, passados alguns anos desde o auge da euforia, o que vemos é um cenário bem diferente, principalmente no Brasil, onde os veículos elétricos estão empacados nas concessionárias. E o que parecia uma revolução virou um pesadelo para quem apostou cedo demais nessa ideia. As montadoras investiram pesado em propaganda, inovação e tecnologia, acreditando que o consumidor brasileiro estava pronto para dar esse salto, mas se enganaram. Ao olhar para os pátios das revendedoras, o que se vê é um acúmulo crescente de carros elétricos, parados, sem interessados e cada vez mais desvalorizados. Muitos desses veículos nem chegaram a rodar e já perderam valor de mercado. O principal obstáculo é o preço, pois carros elétricos no Brasil custam o dobro, ou até o triplo de um carro popular. Enquanto um modelo a combustão pode ser comprado por R$80 mil, um elétrico não sai por menos de R$150 mil. Isso, num país onde o salário mínimo está na casa dos R$1.500, torna esse tipo de carro um privilégio para uma minoria e um sonho distante para o restante da população. O argumento de que o custo se pagaria no tempo, com economia de combustível, também caiu por terra. A diferença no valor inicial é tão alta que a economia na bomba não compensa no curto prazo. A matemática é simples. Para justificar a compra de um carro elétrico, o dono teria que rodar milhares de quilômetros por ano, o que não é a realidade da maioria. Outro problema grave é a infraestrutura. Em boa parte do Brasil, não existem postos de recarga rápida. Cidades médias e pequenas sequer têm um eletroposto. O consumidor, então, se vê refém da própria tomada de casa. Isso quando a instalação elétrica da residência suporta. Resultado? Ansiedade, insegurança e medo de ficar na rua sem carga. Essa insegurança tem nome: ansiedade de autonomia. Diferente de um carro a combustão que pode ser reabastecido em qualquer posto em minutos, o elétrico precisa de tempo e planejamento. A autonomia anunciada pelas montadoras nem sempre se confirma no uso real, e um erro de cálculo pode significar um carro parado no acostamento por horas. E se isso já não fosse suficiente, o grande elefante na sala são as baterias. Elas duram, em média, entre 8 e 10 anos. Depois disso, a substituição é quase impraticável. Os valores podem ultrapassar R$70 mil, praticamente o preço de outro carro. Para muitos brasileiros, isso é um risco inaceitável. Esse medo da substituição da bateria influencia diretamente o mercado de seminovos. Ninguém quer comprar um carro elétrico usado, prestes a ter um problema de bateria. O comprador teme levar um prejuízo gigantesco, já que a manutenção ainda é limitada e especializada. Por isso, carros elétricos usados estão encalhados e os que conseguem ser vendidos perdem valor muito rápido. É aqui que o problema de liquidez começa a afundar o setor. Um carro que não tem revenda fácil assusta, pois se você compra hoje e precisa vender daqui a um ano, provavelmente terá que aceitar uma oferta muito abaixo do valor pago. Isso desestimula completamente o consumidor médio, que depende do valor de revenda, como parte do ciclo de troca de veículos. No exterior, essa crise começou a se desenhar antes. Estados Unidos, Alemanha, Suécia e outros mercados considerados maduros estão vendo uma queda drástica no interesse por veículos 100% elétricos. Em alguns casos, as montadoras estão sendo obrigadas a dar descontos agressivos ou segurar a produção por falta de demanda. E enquanto países ricos tentam contornar essa queda com subsídios e incentivos, o Brasil vai na direção contrária. O governo federal praticamente abandonou qualquer política de estímulo ao carro elétrico.
Não há isenção de IPI significativa, não há subsídio estadual e, em alguns estados, como São Paulo, os impostos sobre o IPVA são os mesmos de carros a combustão. Esse vácuo de incentivos mostra como o carro elétrico nunca foi, de fato, uma prioridade nacional. As montadoras trouxeram modelos sofisticados, voltados a um público de alto poder aquisitivo, mas esqueceram do restante do mercado. O que agrava a situação é que, mesmo entre os mais ricos, a imagem do carro elétrico começou a sofrer desgaste. Muitos passaram a perceber que não se trata apenas de status ou inovação. A logística do uso diário, as incertezas sobre manutenção, a demora na recarga e os altos custos ocultos transformaram esse produto do futuro num incômodo moderno. Modelos chineses mais baratos tentaram entrar no jogo com força, oferecendo preços mais acessíveis e mais funcionalidades. Mas no Brasil, esbarraram em outro obstáculo: a desconfiança. Muitos consumidores têm medo da procedência das peças, da falta de assistência técnica e da dificuldade em encontrar profissionais capacitados para reparos. E essa desconfiança não é infundada. Grande parte dos mecânicos e oficinas brasileiras ainda não está preparada para lidar com veículos elétricos. As tecnologias envolvidas exigem conhecimento técnico avançado, equipamentos caros e atualizações constantes. Resultado: mão de obra escassa e cara. A ausência de um ecossistema completo para esses carros torna a experiência frustrante. Falta suporte, falta infraestrutura, falta incentivo e sobra incerteza. Em um país com tantas dificuldades econômicas, esperar que o consumidor arrisque tanto por um veículo que ainda parece experimental é, no mínimo, ingenuidade. A crise econômica também não colabora. Com inflação alta, juros na estratosfera e uma população cada vez mais endividada, o consumo tem caído em todos os setores. Quando o básico fica caro, o supérfluo, e aqui o carro elétrico é visto assim, vira luxo fora de cogitação. Enquanto isso, os híbridos ganham espaço. Eles oferecem o melhor dos dois mundos: autonomia e economia, sem o risco de ficar sem energia no meio do caminho. Para o consumidor brasileiro, eles parecem hoje uma opção mais sensata, viável e de menor risco. E outro ponto que virou motivo de crítica: a ideia de que os carros elétricos são 100% sustentáveis. A extração de lítio, cobalto e níquel para as baterias destrói ecossistemas inteiros e gera impactos ambientais sérios. Além disso, a matriz energética do Brasil ainda depende muito de fontes não renováveis. Muitos consumidores se sentem enganados, porque compraram a ideia de que estavam ajudando o planeta, mas hoje percebem que, na prática, apenas trocaram um problema por outro. E agora, não conseguem nem vender o carro para voltar atrás. A imprensa que antes exaltava os carros elétricos, agora começa a mudar o tom. Reportagens mostram as dificuldades de recarga, os custos de manutenção e os relatos de consumidores insatisfeitos. Atualmente, a narrativa mudou. E quando a mídia muda o tom das reportagens, o consumidor hesita e já percebe que algo está errado. O futuro até pode ser o carro elétrico, mas não como foi prometido. O que estamos vendo é uma reavaliação global do modelo. As empresas começam a pisar no freio, os governos repensam seus subsídios, e o consumidor comum já não quer mais pagar para ser cobaia de uma tecnologia ainda em maturação. No Brasil, o cenário é ainda mais delicado. A infraestrutura precária, a economia frágil e a falta de incentivos criaram uma tempestade perfeita. Hoje, o carro elétrico está parado. Nas ruas, nas lojas, nos pátios das montadoras. E se nada mudar, vai continuar assim por um bom tempo.
Continue aqui no Quartel Econômico e aproveite para assistir a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. O seu sucesso financeiro pode estar mais próximo do que você imagina. Até a próxima!